nossa natureza ela é constante, inclinada para tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, a partir do momento que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, a nossa estrutura se tornou uma estrutura que se aparta de tudo aquilo que é de Deus e se apega de tudo aquilo que não é de Deus. Nós precisamos ter essa capacidade de discernir e interpretar a nossa forma que sentimos para termos êxito na nossa jornada para o céu. E essa dica para vocês. Vocês estão aprendendo aqui no seminário a chegar nesse lugar onde você vai encontrar o refúgio, uma rocha firme, firmar os seus passos e nunca mais sair. Tá bom? Eu louvo a Jesus por estar aqui com vocês, por estar quase encerrando o semestre. Essa é a nossa praticamente última aula. Próxima já vai ser a aula. Se você teve dificuldade nos trabalhos, você vem aí nesse mês, ou no final do curso, você decide, tá? A sua nota precisa ser lançada. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído até aqui. Espero que você venha a desenvolver o seu chamado com toda a classe e dedicação. Como Paulo disse na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né? Procura apresentar-te a Deus como ovelha aprovada, de que não tem de que se envergonhar. Planeje bem a palavra da verdade. E sobre isso vamos falar hoje, nas cartas pastorais do apóstolo Paulo. Bem? Vamos tentar no começo de 1 e 2 Timóteo, também de Tito, no finalzinho, falar um pouco da carta em particular ao amigo Filemão. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por estar aqui, quero te exaltar por tua presença, te bendizer, Jesus, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu louvo o Senhor pela vida de cada aluno que está aqui, ó Deus, que enfrenta as suas limitações, enfrenta os obstáculos e está rompendo. Eu te louvo, Deus, porque estamos finalizando quase que já esse segundo semestre. O Senhor até aqui tem nos dado vitória. Espírito Santo, seja conosco. Nós estamos aqui para te adorar. Ajude-nos a estar nessa empreitada com toda dedicação e com todo esmero. Nós não queremos blasfemar contra o Senhor, nós não queremos abandonar a nossa fé, nós não queremos, Senhor, apostatar de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Ajude-nos, que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Teu reino, Senhor, seja um reino que vá produzir em nós, aqui nessa terra, uma glória que vá, Senhor, ser vista por aqueles que estão lá fora do pecado. Nós oramos, Deus, que a nossa vida seja em louvor. E nós te agradecemos por tudo, por esse dia. Dirige-nos, oriente-nos, venha fazer presente aqui, Senhor, como o Senhor já está presente. Que o homem suma, que o Senhor apareça. A glória é para o Senhor, não para o homem. É sobre o Senhor, não sobre nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós vamos dar prosseguimento às nossas 13 cartas do apóstolo Paulo. Toda vez que alguém te perguntar quantas cartas Paulo escreveu, você já vai saber responder, que estará na ponta da sua língua. São 13 as cartas escritas por Paulo. Estou ajustando o slide aqui para a gente chegar lá. Eu lancei aí no grupo, não sei se você já percebeu, acho que você não ouviu, né? Que estava em aula, com certeza. Você ouviu, mas lancei todo lá o conteúdo dos slides aqui desse semestre. Tá bom?
cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Está lá na página 165, se você quiser abrir, ficar mais confortável. Página 165. Vou perguntar aqui antes de começar. Quem teve dificuldade para fazer esse trabalho que é o tamanho do mosquito? Alguém? Esquecido? Todos? Foram muito bem? Amém? Foi muito fácil? Ou foi difícil? Não foi uma brincadeira, tá? Foi um trabalho, foi de verdade. Às vezes quando está pensando, é engraçado, só deu um trabalho só, mas não está bem. Eu sei que sua mente criativa pode pensar isso, mas não foi essa a intenção, tá? A intenção é o seguinte, a lógica, olha só a lógica da coisa. Eu sempre gosto de ensinar, de pregar a palavra de uma forma que você consiga levar ela com você. E o seminário é uma formação de obreiros. E eu não posso deixar você simplesmente fazer uma coisa que eu vou fazer. Então a intenção é que você faça o trabalho, mas você consiga fazê-lo de uma forma que você adquira uma capacidade de falar em 15 minutos sobre as 13 cartas de Paulo. É uma capacidade que você vai adquirir para si. Não é um trabalho de 10, 15 páginas, contendo tudo. Não é aquele nossa, merda, teve alunos que perguntaram, pastor, me explica como é que vai fazer isso aqui, tá? Não, é um breve comentário. É um breve comentário, porque nós já estamos comentando aqui muitas coisas. Então, você leva na sua vida um breve comentário das 13 cartas. Tá bom? Você faz um apanhado geral. Você faz um apanhado geral, e nesse apanhado geral você coloca um liquidificador, ou igual rasgar taioba, né? Você rasga 10 folhas de taioba, e no final dá um prato assim, e se você afogar, vai sobrar o quê? Uma tampa. Você joga no liquidificador, todo o conteúdo, e extrai lá um breve comentário das 13 cartas, explicando um pouquinho de cada uma. 3, 4 linhas de Efésios, 3, 4 linhas de Gálatas. É um negócio muito resumidão, né? É uma explosão da mente, né? Uma tempestade cerebral, melhor dizendo. Então esse é o nosso palpite, tá? Se alguém aí não queira se manifestar, nossa, eu acho que é muita coisa. Eu dei uma dica boa, né? Uma dica excelente. Pois bem, vamos lá, a introdução aí, eu não vou ler, senão vai ficar aqui até o anticristo começar a reinar aí, lendo, né? E até a Terceira Guerra Mundial acabar, que eu acredito que vai ter, já está tendo, né? Terceira Guerra Mundial aí, infelizmente, só não ver que estamos no tempo do fim quem não quer, né? Ele está muito afastado de Jeová para não perceber que a solução é 1 Timóteo. Gente, nesse 1 Timóteo, quero conversar com vocês acerca de pontos que vão fazer toda a diferença no ministério de vocês. Paulo escreve essa carta, possivelmente quando teve a primeira prisão em Roma, e nessa primeira prisão ele envia a carta para Timóteo, orientando Timóteo para que permanecesse firme, para que não rejeitasse o chamado. E nessa primeira carta, Paulo faz um apanhado do que Timóteo deveria fazer na igreja de Éfeso. Nessa primeira carta, Paulo ele mostra um lado pastoral que nas demais cartas ele não apresenta, tá? Por isso que são cartas pastorais. Por quê? São cartas onde Paulo expressa a sua vulnerabilidade e os seus sentimentos. Tudo bem que na segunda carta de Coríntios, Paulo também expressa a sua vulnerabilidade e sentimentos diante dos falsos profetas, diante das falsas interpretações e das experiências elevadas. Paulo vai dizer, olha, vocês não me reconhecem como apóstolo, mas eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11. Ele fala do naufrágio, ele fala dos açoites, do apedrejamento também. Então, mas
1 e 2 Timóteo, ele expressa em caráter sentimental. E ele mostra a sua vulnerabilidade. No entanto, que 2 Timóteo, ele escreve a carta simplesmente para se despedir, e esperando que Timóteo vá em direção à prisão, onde ele está, para levar pergaminhos e algumas outras peças que ele deseja antes que sua morte aconteça. Então vamos lá, em nome de Jesus. 1 Timóteo, coloquei uma foto bem legalzinha. Ele é Timóteo, ninguém está, a gente está vendo que ele enfrentou um monte de coisa. Paulo aconselha Timóteo na condução da igreja de Éfeso, fazendo um alerta contra os falsos ensinos que ameaçavam aquela igreja. Então, Timóteo não tem uma missão fácil. Timóteo tem o quê? Uma missão difícil, mas não impossível. Timóteo tem a missão de enfrentar falsos ensinos, falsos mestres, e de enfrentar até mesmo a própria morte, até mesmo a própria perseguição. Então, eu já disse aqui em aulas anteriores que os discípulos de Cristo naquela época eram tão audaciosos, que eles eram tão amantes de Cristo, porque eles eram tão intensos, é porque eles esperavam a morte todo dia. Essa é a realidade. E nós, aqui no nosso contexto brasileiro, nós esquecemos até mesmo da própria morte, né? Não temos perseguição, mas instaura amanhã ou depois uma perseguição contra você, que vai te impedir de comprar, de vender, que vai impedir o seu filho de ter uma escola normal, que vai ameaçar sua família, sua casa. Fala a verdade, você vai ser mais intenso, não vai? Aquela oração da manhã vai deixar de ser: Senhor, você vai orar com mais intensidade. Então, eu descobri o motivo da intensidade desses caras. É por isso, porque eles viviam a ferro e fogo. Tá certo? Na China, por exemplo, na China, o que mais cresce são os cristãos. São os cristãos. Enquanto no Brasil tem um monte de teólogo querendo descobrir se Adão teve ou não umbigo, lá os caras comem a Bíblia todo dia e choram em reuniões de 3 ou 4 pessoas, sem caixa de som, sem papel, sem banner, sem grandes instrumentistas, ou cantores, ou presbíteros, ou pastores, ou multidões. Eles estão lá, provavelmente uma hora dessa, algum grupinho de 3 ou 4 pessoas chorando ao pé de uma cama, né, numa mesa, escondido, escuro. Vamos falar baixo, porque colocaram fiquei sabendo que colocaram o microfone na janela, fala baixinho, então a gente vai ser preso. E os caras choram. E aqui no Brasil tem essa miséria. Jesus não chamou teólogo, Jesus chamou discípulos. Amém? Agora teólogo aí é a pessoa que criou esse negócio, tá? Eu costumo dizer que Jesus chamou discípulos. Chamou homens e mulheres apaixonados pela sua causa e que têm o Espírito Santo. Amém? E nós não estamos formando teólogos, críticos aqui. Claro, você vai ser crítico em certo ponto, mas eu quero que você seja induzido a amar Jesus de todo o seu coração. Então, o papel de Timóteo não era fugir. Pano de fundo, trajetória de Paulo, olha só, a pequena trajetória de Paulo que se encaixa nas cartas pastorais, tá? Olha, ele é liberto da prisão 60 a 62 depois de Cristo. Então, a primeira prisão em Roma, Paulo fica um tempo lá e ele recebe visitas. Ele fica na casa domiciliar, onde ele é lugar com recursos, provavelmente de crentes que enviavam-lhe ofertas, tá? Ou, vamos dizer, dízimos. Aí fica a dica, né? Você que é obreiro, meu irmão, se você não envia sua oferta, você não é dizimista, não precisa falar mais nada, né? Liberto da prisão, aí visita Filipos e Colossos, deixa Tito em Creta, que é uma ilha, onde a gente vai ver logo após, e deixa Timóteo em Éfeso. Então, Paulo sai da prisão em Roma, da primeira prisão, e ele vai em direção aos seus filhos, Tito, Timóteo. Ele não fica, estou liberto, agora vai dar tudo certo. Não, ele sabe que ele tem pouco tempo. Então eu vou aproveitar o pouco tempo que eu tenho para entrar nesse lugar de evangelização. E ele chama Timóteo e fala: Timóteo, vou deixar você aqui em Éfeso. Eu quero que você organize a igreja aqui. Eu te escrevi já, minha carta eu te escrevi, olha, eu quero que você permaneça nesse mesmo propósito. E ele
chama Tito também e fala: Tito, eu preciso de você, meu filho. Vou te jogar numa ilha e lá a igreja vai começar agora. Segundo o que tudo indica, a igreja de Tito, na ilha de Creta, ela ia começar do zero a partir daquele dia. A igreja de Éfeso já tinha 10 anos que já estava já em desenvolvimento. Aí Tito iria fundar então ali, organizar toda a igreja dentro de uma ilha. Imagina que tarefa que Paulo deu para o seu amigo, né? Mas não é, Tito não foi qualquer homem, tá? Timóteo também não. A gente vai aprender muito sobre isso aqui, sobre companheirismo. Aí, após visitar Macedônia, Espanha, Troade, Mileto, Nicópolis, foi preso novamente em Roma e decapitado em 68 depois de Cristo. Então, Paulo não perde o tempo quando sai da prisão pela primeira vez. Repita comigo: eu não posso viver perdendo tempo. Você não pode viver perdendo tempo. Você tem que ocupar sua mente, seu chamado. Você tem que investir em uma obra, naquilo que Deus te chamou. Você não pode ficar engolindo mosquito. Então Paulo saiu da prisão e foi direto. Falou: gente, preciso de Timóteo. Cadê Timóteo? Vem cá. Ele visita lugares. Acredite-se que ele foi capturado em Troade novamente e lá levado para a sua segunda prisão. Então a ordem correta das cartas seria o quê? 1 Timóteo, Tito e depois 2 Timóteo. E Paulo escreveu esta carta, que é 1 Timóteo, após seu primeiro encarceramento em Roma. Então, a primeira carta de Timóteo foi quando estava preso, na sua primeira prisão. E ele lá, na primeira prisão, ficou numa situação mais agradável, né? Ao que tudo indica. Podia receber visitas, e ali ele então lançava o evangelho para os romanos. O propósito da primeira carta de Timóteo era o quê? Defender a fé. Defender a fé. Eu quero que você abra comigo aí 1 Timóteo. Abra conosco aí 1 Timóteo. 1 Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. A gente vai ler somente um versículo. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 18. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Se você quiser grifar, dá uma setinha com lápis ou com a caneta, ou passar um lápis de cor, fica à vontade. Este mandamento te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Vamos ler o versículo 19, fica melhor. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, Paulo vai orientar Timóteo a defender a sua fé e a lutar com unhas e dentes. E o melhor, ele dá uma dica: você precisa estar com a sua consciência limpa de que está fazendo um bom trabalho. A consciência indica, e ela pode ser um alerta se estamos ou não no caminho certo. Tá certo? Amém? Então, Paulo vai dizer: olha, eu quero que você milite a boa fé, eu quero que você tenha uma boa consciência e que você não faça como alguns que naufragaram. Então é o quê? Um alerta para Timóteo. Você precisa defender a sua fé. Então, antes de você pregar o evangelho, você precisa defender o que está dentro de você. E uma dica: é impossível você pregar alguém sem antes ser pregado. Tá certo? É impossível. Você fala: nossa, você tem que aceitar Jesus, tem que receber Jesus, você tem que orar. Espera aí, você recebeu? Prova que você recebeu hoje para mim, Jesus. Qual é a prova? Você orou hoje? Qual é a prova que você recebeu Jesus? Você é casado lá na sua casa. Se você morrer hoje,
ou se pegar sua esposa no quarto e falar assim, ó, conta para mim quem é esse cara, quem é o Gleison. Conta tudo. Fala se ele é aquele cara, aquele pregadorzinho lá, professorzinho. Conta, eu acho que assim, parece que ele é legal em casa, conta se ele é ou não. É esse Cristo que você tem que mostrar em sua vida, através de você para as pessoas. Então, primeiro você defende o Cristo que há em você. Você defende a fé que há em você. Você mostra através dos seus frutos. Não tem como você pregar alguém sem você ser pregado. Não tem como você ser intenso, você tentar que alguém seja intenso se você não é intenso. E é tanta incoerência, eu vejo pessoas ensinando, tentando, a pessoa precisa vir na igreja, citar Jesus, mas o cara está na igreja e não tem frutos. Não possui frutos. Vou fazer outra perguntinha aqui para te colocar você mais no estreito ainda. Se eu te perguntar aqui, me mostre uma oração respondida em 2023. Você pode me mostrar? Ah, mas a prova é muito grande, pastor, então Deus não me respondeu ainda. Meu irmão, não existe isso. Cristão autêntico, ele precisa ser um cara que tem diários de orações respondidas em Deus. Tá? Amém? Amém. Show, né? Orações públicas. Ele defende a intercessão. Depois ele fala do papel das mulheres. Não é machismo, não é violento, mas ele coloca as mulheres em posição de honra, não em posição de serviçal, né? Enquanto o feminismo coloca as mulheres para trabalhar, a Bíblia coloca as mulheres em uma situação no trono de serem glorificadas e exaltadas pela sua essência, de zelar da sua família, da sua casa, de não ser o quê? Alvo de chacotas e de perseguições. Porque quando a mulher assume o posto, o que vai acontecer? Automaticamente ela vai ser a flecha vai atingir ela. Então é isso que a Bíblia diz acerca das mulheres. Enquanto o pessoal fala, é machismo e tal. Beleza, vamos lá. Ele orienta o que? A líderes da igreja. Forme líderes. Forme líderes. Estou passando muito rápido, gente, porque eu não posso ficar muito tempo, senão a hora não dá, tá? Amém? Mas depois você pode ler esse versículo todo na sua casa. Vamos ler esse capítulo 3 aí? Vamos lá, capítulo 3. Isso aqui é ali toda a consagração do diácono, não é? Sim ou não? Vou te dar uma dica para você. Quem aqui é casado? Levante a mão. Ó, a maioria é casado, né? Todos aqui são obreiros, né? Os que são casados. Não são. Vocês são obreiros de certa forma. Mas assim de título, diácono, presbítero, evangelista. Vou te dar uma dica aqui. Quando chamarem você para fazer uma conhecimento, alguma pergunta, por favor, leve a sua esposa com você. Amém? Show? Vamos tentar mudar essa cultura aí, né? Geralmente pergunto para o homem, mas não, acho que a mulher tem que estar presente, né? O pastor me pergunta, escuta, seu marido ele é mentiroso? Faz uma variação ali, né? Como é que é dentro de casa, né? Bravo. Capítulo 3. Diz assim o texto. Versículo 1. Se alguém, essa é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, a obra, excelente obra deseja, ou seja, você, eu almejo ser alguém aqui. Convém que o bispo seja irrepreensível. Só essa palavrinha que eu vou ler. Irrepreensível. Então, o apóstolo Paulo, ele envia a sua carta dizendo, Timóteo, você não pode colocar qualquer pessoa trabalhar na obra. Tá bom? Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa irrepreensível. Irrepreensível. E vou te dar uma dica aqui, irmão. Antes de ninguém do que pessoas repreensíveis. Tenho visto muito isso. O mosquito que chega na igreja é missionário. Chegou ali uma mangaba voadora, é o pastor. Entra qualquer peça, não, é missionário, eu sou missionário de um lugar.
Cara, como é que é o seu nome? Você foi ajudar missionário? Como é que é o seu nome? Criatura? Ah, meu nome é Paulo, meu nome é José, é Antônio. Ah, beleza. Show de bola. Fala pelo nome seu. Depois você mostra as suas qualidades com o seu testemunho. Então, Paulo vai dizer: Timóteo, você precisa escolher pessoas para liderar com você, mas que sejam pessoas irrepreensíveis. Então, esse é o critério básico, né? Aí, o capítulo 4, um dos propósitos é pregar a verdade. Não pode se esquivar da verdade. Timóteo não pode deixar a verdade ser entupida pelo que vai acontecer, que é a apostasia. Doutrinas de demônios, capítulo 4 da primeira carta. Doutrinas de demônios. Meu Deus, hipocrisia. Falando mal do casamento. Ô Jesus querido, e eu vejo um monte de crente hoje comendo no YouTube e, ou seja, assumindo posições errôneas, trazendo para a igreja. Aí o cara já senta no púlpito, já viu o YouTube o domingo inteiro e está lá no púlpito, lá tentando sentir alguma coisa, não sente nada, porque ele não orou, ele não buscou, ele não se consagrou, ele não é irrepreensível diante de Deus. E aí o que vai acontecer? Naufrágio na fé. Você vê muitos na nossa mídia aí famosa, né? Muitos que nos anos 90 eram grandes homens de Deus, pregavam a palavra. Aí hoje, por uma questão de ideologias, né? Ah, vamos cancelar alguns textos da Bíblia, que isso aqui não é veracidade, né? Gente, espíritos enganadores, espíritos sedutores, não são espíritos de frutos, não são espíritos sujos, não são espíritos catinhentos. O cara que é o espírito sedutor chega perto de você, não cheirando gambá, mas com um caiaque ou um Malbec. Show? Toma cuidado com isso. Espíritos sedutores. Isso Paulo está dizendo desde a época de Timóteo, que está acontecendo muito hoje. Muito hoje. E estão aí atingindo uma grande leva de pessoas. Então, pregar a verdade acima de toda e qualquer palpite ou opinião. E ministrar aos necessitados, que é o capítulo 5, né? Ele fala do cuidado dos mais velhos e também das viúvas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele vai falar no capítulo 5, versículo 8. Confere comigo. Ó, Paulo vai dar uma... Tipo assim, eu vou dar um resumão aqui. Cuida lá fora, mas se você não cuidar aqui dentro da sua casa, você vai ser, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, né? Você conhece alguém que quer ajudar alguém lá fora? Aconselhar, nossa, eu quero salvar o mundo inteiro, aí perto da casa dele? Ah, que triste, irmão. Isso é muito triste. Uma vez que eu vi de uma pessoa, não é que não, tá? A filha entrou numa situação difícil, e ela concebeu, estava grávida, a menina, 16 anos. E a mãe, missionária, ficou muito nervosa e decidiu expulsar a filha de casa. A mesma mãe, a mesma missionária tinha o quê? Um trabalho de aconselhamento para meninas abandonadas. Que coerência, né? Aí o pastor procurando assim, mano, acorda por favor. A vez de sua filha ser aconselhada agora. Você saltou tanto para fora e esqueceu dentro de sua casa. Não é assim aí? Oh, que triste, irmãos, né? Que triste. Que triste. O fato é o que aconteceu semana passada, né? Vou falar aqui. Sabe o que aconteceu, né? Tem um casal aí. Né? Você ficou sabendo na mídia aí, né? Triste. Aí se dava no YouTube, morre sua esposa, a mulher e tal. Foi pro verdadeiro. E ele dá um aviso aos líderes também. A vida santa, compromisso e seriedade. Vida santa, compromisso e seriedade. Você tem que ser assim, ter essa vida santa, ter compromisso e ter também seriedade. 2 Timóteo, vamos lá. Pula aí. Pula aí para 2 Timóteo. Eu já pulei aqui. 2 Timóteo, página 173, se você quiser buscar aí no seu livro. Lembrando que eu faço um resumão de toda a matéria
e lanço aqui. Tá certo? Vamos lá, 2 Timóteo. Em sua primeira carta, em sua última carta, o apóstolo não chama a atenção para si, mas escreve com uma atitude humilde e dá ênfase de como cada cristão deve viver e morrer por sua fé. Então, Paulo não foge de mostrar a sua condição diante daquilo que está por vir. Tá? Paulo não esconde. Tá certo, gente? Paulo não esconde. Paulo rasga o verbo e fala: olha, eu estou chegando no final, estou chegando no fim. Chegando no final. Essa carta aqui eu acho interessante. Paulo abre mão da sua função de líder. Ele passa para Timóteo. É a transição, né? Só que ele não espera morrer. Ele faz isso o quê? Em vida. Ele reconhece a sua capacidade, o seu tempo. E ele se preocupa em passar para Timóteo bastante. Pessoal, você que está sendo formado aqui, eu tenho muita consciência comigo. Eu tento me policiar, tento ser correto, mas a minha preocupação é passar o bastão. A minha preocupação é passar o bastão para a próxima geração. E infelizmente não tem sido preocupação de muitos líderes. Infelizmente. Todos intocáveis. Os caras estão doentes, estão morrendo, estão com o pé na cova, mas não reconhecem a sua situação. Mas se eu passar a igreja de fulano vai ser assim. É porque não é companheirismo. Paulo estava certo de que Timóteo ia fazer um excelente trabalho. Quando você não anda com os seus liderados, você não vai passar o bastão para eles, porque você não os conhece. E uma dica básica para você aqui: se você quer ser pastor, se você almeja ser obreiro, ser uma pessoa frutífera, aprenda a andar com as pessoas. Aprenda a confiar nas pessoas. Aprenda a ser vulnerável. Porque essa é uma das lições que Paulo deixa para Timóteo. E pouco antes do seu martírio, Paulo escreve ao seu amado filho Timóteo e relata o abandono por parte de alguns irmãos. Gente, interessante. Vou pular aqui rápido para não perder. Cortou aí, né? Que dó. Mas mostrou a foto. Ao que tudo indica, esse é o lugar onde Paulo escreveu a segunda carta para Timóteo, tá? Lugar legal, né? Então, pelo menos hoje está em estado legal. Ponto turístico. Mas naquele tempo lá não era legal assim, né? Provavelmente tinha algum rastro de sangue ali na escada, né? Algum prisioneiro que desceu ali, o soldado espancou ele. Ou lá embaixo tinha alguma poça de sangue, que algum foi torturado. Enfim, uma prisão subterrânea. Não era um escritório com ar-condicionado. Olha as condições análogas à escravidão que os apóstolos viviam no passado. Aí você vê um cara hoje dentro de uma Ferrari para pregar o evangelho. Vê se me é, cara. Pelo amor de Deus. Isso não é evangelho. Que exemplo você passa? Acho que o pastor, irmãos, você vai ser obreiro. Fala assim, porque a gente está falando aqui para obreiros. Obreiras, mulheres, homens de Deus. Mas, cara, você pode ser sim abençoado. Mas eu acho que diante da sociedade, você precisa ter uma visão. Você precisa ser visto como uma pessoa que pode entrar em qualquer lugar, em qualquer bairro, em qualquer casa, e pode comer em qualquer mesa, qualquer tipo de pessoa, sem ser o quê? Bloqueado. Aqui Paulo não tinha condição de ser bloqueado, né? Aí a parte interna, a prisão no Armentine e Roma. Ao que tudo indica, Pedro, segundo tradição, também estava nesses lugares, quando foi crucificado de cabeça para baixo, segundo tradição. Tá? Fosse todo o escritório de Paulo? Sim ou não? Você quer um Deus para você? Paulo não, então você vai ter. Então o objetivo de Paulo é encorajar Timóteo
a prosseguir depois do seu martírio. Paulo vai até a última consequência, né? Vai, Timóteo, vamos lá, cara, vamos jogar esse negócio, não para não. E ele vai falar sobre a perseverança. Eu falei do bastão, né? Proclamação, passar o bastão. Terceiro, ele fala de tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Gente, a segunda carta, se você quiser ler aí, o capítulo 3, fala de tempos trabalhosos. Tempos onde o ego será o carro-chefe da humanidade. O ego será o carro-chefe da humanidade, gente. Tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Que tempos são esses? São tempos de egoísmo. E esse egoísmo não pode entrar dentro de nossas casas, dentro de nossas igrejas. Deve ser banido. Precisa amar de verdade. Você viu? Acho que você não viu. Manifestação pró-terrorismo no Rio de Janeiro. Sangue de Jesus tem poder. Isso é tempos trabalhosos, irmãos. Isso é um homem escancarando a sua face, dizendo: Deus, eu te odeio, e todos os teus princípios eu não quero vivê-los. Então o que você tem que fazer agora? Você precisa entrar nesse lugar de tempo trabalhoso, assumir a sua posição e defender a sua integridade. Vamos falar uma notícia para nós aqui? Depois dos judeus, nós seremos a caça. Amém? E segundo o Corão, persiga os que têm livro preto. Oh! Meu Deus! O povo do livro é quem? Eu e tu. Tu e eu. Depois de Israel, será quem? Eu e você. É aí que separa quem? Os homens dos meninos. Ai, ai, ai. É triste falar isso aqui, gente. É muito triste, mas ó, seja intenso com Deus agora. Porque tempos trabalhosos estão aí. E isso não nos chama a atenção, porque desde Paulo já estava lá. Obediência que leva à perfeição, e a importância do ministério, e o quanto é precioso. E agora vamos falar um pouco de Tito. Tito colocado na ilha de Creta. Vou mostrar o slide aqui primeiro, né? Para ficar melhor. Vamos lá. Após a sua soltura da prisão domiciliar, ou seja, a primeira prisão, né? Paulo inicia junto a Tito a missão de evangelização na ilha de Creta, deixando ele como administrador. Olha só, esse lugarzinho aí, essa pequenazinha ilha, no mapa é pequenininha, né? Mas vai lá para você ver. Se você pesquisar no Google, é um lugar paradisíaco. Nossa, que lugar fenomenal. Eu tenho vontade de tirar férias lá, né? Mas eu acredito que uns 100 mil reais aí seria o mínimo para estar em Creta. Ainda mais com uma criança pequena. Ainda mais com a mulher que gosta de comprar bolsa. Mulher que não gosta de comprar, ela tem que procurar um psiquiatra. Mas está normal. Amém? Mulher, acredito que eu conheço. Mulher normal compra tudo. Olha, essa carta destaca o viver cristão efetivo e com trabalho honesto. Os cristãos são exortados o quê? Para praticarem boas obras. Não como método, mas como forma de verdadeiro evangelho. Você tem o Espiritismo no Brasil hoje que prega o quê? Boas obras. E no Espiritismo existe uma frase legal, né? Para a caridade não há condenação. Tipo assim, faça o bem, eu faço o bem para você, Deus está vendo. Tipo assim, fazendo o que o Senhor Deus vê, mas não é mérito humano, faça porque o Evangelho penetrou em você. Amém? Então Paulo vai acelerar sobre boas obras que devem ser feitas em retrato a uma fé verdadeira. Olha, foi escrita entre as duas prisões de Paulo, entre 61 e 67. Então não se sabe aonde ele escreveu, tá? Para Tito. Se estava em Éfeso, se estava em Corinto, se estava em Troade. E o destinatário é para Timóteo, em auxílio à igreja que Timóteo estava sendo o administrador, né? E o propósito da carta é a instrução da organização da igreja. Então Paulo vai dizer: Timóteo, Tito, você precisa organizar presbíteros em todas as cidades. Você precisa instituir em todos os lugares pessoas que vão administrar a obra. Ele trata de assuntos pastorais,
ele vai dizer, olha, você tem que tomar cuidado com os falsos ensinos. Gente, nessa época aqui, nós estudamos nas cartas passadas, como lá em Colossos, por exemplo, e também em Éfeso, a carta aos Efésios, havia aquela famosa seita chamada gnosticismo. O que é o gnosticismo? Vem de gnose, ou seja, a pessoa gnosis é aquela pessoa que detém uma sabedoria elevada. É tipo o Maomé. O Maomé, ele é um gnosticista. Por quê? Ele afirma que recebeu Gabriel na caverna e ele passou então o Corão para o grupo e cresceu e se tornou essa grande nação hoje que oprime cristãos. Não todos, mas a sua doutrina é de perseguição pela espada. Tá certo? Então, detém um conhecimento elevado. Então, Paulo vai dizer, você precisa entender que não existe esse conhecimento elevado, a não ser que a pessoa encontre a Cristo e receba o Espírito Santo e comece a andar de acordo com o Espírito da Bíblia. Então, gente, não existe a pessoa ter uma revelação superior àquilo que a Bíblia está dizendo, tá? E não existe, olha só, você possui sentimentos e emoções, mas vou dizer uma coisa para você: emoções não combinam com o contexto que você vive dentro da Bíblia, porque nem sempre na oração você sente Deus falando com você, nem sempre na oração você vai perceber alguma coisa acontecendo. Você vai porque você tem fé naquilo que você lê. Amém? Então esse é o conselho de Paulo. Cuidado com os gnosticistas, cuidado com o gnosticismo, cuidado com essas pessoas que detêm o conhecimento, não precisa de ir na igreja mais, não precisa de casar no cartório, só no religioso. Nossa, você vai ser pastor, olhe por mim aqui. Aí a pessoa está em adultério, aí pede oração, você vai lá na frente do aniversário e ora e abençoa aquela pessoa. Vai não, fica na sua. Mas não vai perseguir, que persiga. Não seja ignorante, seja amoroso. Seja um obreiro que anda conforme a Bíblia, conforme a palavra. Olha só, a missão de Tito. Já falei, nomear presbíteros. E Tito deve manter também o ensino saudável. Eu chego no fim, eu quero concluir aqui com Filemão. Filemão, amigo de Paulo, íntimo. Não fiz slide, tá? Ontem à tarde eu passei uma feira muito alta, chegando aos quase 40 graus. Tive que sair correndo às pressas, aí não teve como concluir. Mas eu vou dar uma palhinha para vocês. Filemão era um rapaz, dono de terras, que vivia em Colossos com sua família. Lá ele tinha um escravo chamado Onésimo. E Onésimo era um escravo muito rebelde. O que ele fez? Pegou os utensílios dele e vazou fora, roubou. Só que chegou lá em Roma, ele encontra quem? Encontra Paulo, doidão por Jesus. E Paulo prega para Onésimo, converte ele, e ele fala: Onésimo, vou te mandar de volta para o seu senhor, e você leva uma carta e entrega para ele. Paulo recebe Onésimo aí, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Isso mostra a competência de um evangelho pregado com virtude e poder. Amém? Não é técnica, não é coach, não é passo a passo, 7 passos, não é a chave. Paulo pregou com ousadia, cheio do Espírito Santo, e atingiu Onésimo de frente ali. Foi atropelado, né? Né, pastor Pérez? Atropelado, marcaram a placa do caminhão que atropelou Onésimo. Você já viu alguém voltar e devolver o dinheiro que roubou? Só lá a cada 100 anos passa a televisão, né? A pessoa achou uma bolsa no aeroporto, me ligou para: olha, eu estou aqui com sua bolsa com $5.000. O Evangelho faz você ser uma pessoa que é disposta a voltar atrás e corrigir os seus hábitos. Então, gente, nosso conselho aqui, diante de todo esse conteúdo do Novo Testamento, das 13 cartas paulinas, é que nós temos um exemplo bíblico claro dentro disso aqui, tá? Você não tem que caçar profeta em outro lugar. Eu vou caçar aquela pessoa que ele revela o passado, o futuro. O que comi na janta? Vai ler a sua Bíblia.
A não ser que tal profeta. Ô Francisco, você me mostra agora aí, tá? Porque eu não quero atrapalhar o Celso. Amém? Ó, já olhou para o lado lá com um olhar assim, X-Men. Aquele cara lá do. Esqueci o nome dele. Hã? Ó, os desenhistas aí. Esqueci o nome dele. Ciclope. Hã? Ciclope. Ciclope? Ciclope. Ah, é aquele mesmo. Mas a não ser que venha até você. Tem um cara que corre mais de profeta que eu não, tá? Vou falar que isso é verdade, você não ganha de mim não. Você fala, mas tem um cara que ele é muito usado, ele revela. Falar, vai lá que eu não vou. Mas não que eu desconsidere, tá? Não que eu desconsidere. Mas eu acho muito sério a profecia. Se Deus quiser usar um profeta, ele vem até mim. Lá na minha porta. Mas igual o John Bevere, né? O John Bevere está em casa lá, tranquilão, vai bater um mulherzinho lá. Olha, escreve que Deus está te dando. Se eu escrever, eu sou um péssimo escritor. Nem redação sei fazer na escola. Tirei nota zero todas as vezes no colégio. Aí 2 semanas depois, outra irmãzinha bate na porta que eu tinha visto ele. Deus te dando isso aqui para você escrever. E se você não escrever, ele vai dar para outra pessoa e no final você vai ser bom. Bate na porta da casa dele. Então, gente, eu respeito meus ministérios, mas ó, você precisa aprender a pautar a sua vida de ordeiro. É aquilo. Amém? Diz a Bíblia. Diz o texto. Isso é fenomenal, fundamental. Aí, se você quiser me entregar os trabalhos, se você não fez, você tem que fazer. Tá? Se você tiver dúvidas, curiosidades, você pode mandar privado. Tá? E a gente está disposto a orientar vocês. Bem? Vamos orar encerrando? Agora você pode ficar de pé, porque eu vou levar para o café. Vamos orar. Amém? Paulo ensinou a Timóteo a orar com mãos levantadas, a oração pública. A igreja primitiva tinha esse costume de orar com mãos levantadas, né? Vamos orar com mãos levantadas aqui, seguindo esse exemplo. Vou te dar uma dica: lá na sua casa, levante suas mãos para orar, tá? E quando você faz isso, você está exercendo o quê? Está exercendo a rendição ao Senhor. Você está liberando algo sobre aquela região que você está. Vamos levantar nossas mãos. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse semestre, Senhor, que hoje é a penúltima aula. Que o Senhor tem nos dado vida, livramentos. Quantas pessoas partiram? E nós levantamos nossas mãos aqui, Senhor, em um sinal de rendição, dizendo: Senhor, nós queremos ser como Timóteo. Nós queremos ser, Senhor, até o final. Queremos ser como Tito. Deus, ser lançados talvez em uma ilha, talvez estamos ilhados, Senhor. Talvez a nossa vida se tornou um lugar onde nós, com o Evangelho, Senhor, parece que por todo lado estamos cercados de ondas bravias. Mas ajude-nos, Senhor, a permanecer firme na fé e nos dê poder também, Senhor, virtude. Nós queremos o dom do Espírito, nós queremos a liberação do Espírito ainda por esses dias. Pois se a pornografia, a prostituição, se toda a obra da carne ainda é para esses dias, por que não a obra do Espírito? Nós declaramos aqui, Senhor, que nós nos rendemos à obra do Espírito para esses dias. Deus, em nome de Jesus, Timóteo tinha a incumbência de não rejeitar o chamado que tinha sido declarado a Deus, e tinha sido, ó Pai querido, lançado sobre ele um talento, capacidades, com a imposição das mãos de Paulo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desperte o dom que há nesse aluno aqui nessa manhã, em nome de Jesus. 2023, estamos, ó Deus, às portas de encerrado. Desperte o dom que há nesse aluno aqui, Senhor, para que seja uma tocha, para que queime, ó Deus, na sua casa, para que queime, Senhor, na igreja onde congrega, para que queime, Senhor, na profissão que exerce na sociedade, para que queime no colégio, para que queime, Senhor, em suas relações, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, que tua glória venha sobre nós, com o teu poder, com a tua presença, que sejamos possuídos por esse amor por ti, Jesus. Que assim como Paulo induziu pessoas a Cristo, não com nossas técnicas, não com as nossas habilidades pessoais, ou com a capacidade de fala, mas o Espírito Santo nos dê autoridade, virtude, para chegar até o coração do mais rebelde pecador. Nós oramos por ladinho, Senhor, que o conhecimento da tua palavra seja vasto, e que vidas sejam tocadas e salvas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vai em paz. O seu café, depois você não. Acabou? Aleluia.